ABC Projetos apresenta Coisas de Sofias. Autora Alessandra Perrincelli Bucholdes. Ilustração Hélio Chaves. Sofia entrou no carro emburrada, pois apesar de o sol denunciar que já eram quase 11 horas, tinha acabado de acordar. Mas foi só o carro estacionar na frente da casa cor-de-rosa, com tijolinhos à vista, que as coisas começaram a mudar. Vó Wanda e Vô Zica vieram alegres abrir o portão, mas ela espichou os olhos compridos para dentro da casa e saiu em disparada. Driblou os avós, quase tropeçou no cachorrinho Birbi e por pouco não se esborrachou na vidraça da casa. Já lá dentro, só se ouvia um risinho abafado com a mão na boca depois de tanta atrapalhada. A menina, porém, não se intimidou, levantou as sobrancelhas, colocou a mão na cintura e arrematou em voz alta. Tinha certeza que ela estava aqui. Do quintal, Vó Wanda foi falando. 2 Sofias juntas, o dia promete. As 2 Sofias eram de fato muito amigas e companheiras, apesar da diferença de idade. A mais nova tinha 9 anos, enquanto a mais velha, 94. Isso mesmo! Quando alguém perguntava, elas diziam que só o 4 era a mais na idade das 2. A Sofia pequena era para se chamar Bianca. Todas as lembrancinhas de chá de bebê tinham esse nome. No entanto, às vésperas de nascer, mamãe e papai mudaram de ideia e resolveram homenagear a Bisa. Além do mais, Sofia significa sabedoria. O nome inicial da Bisa, quando morava na Polônia, era Zofia, mas, ao se mudar para o Brasil, em 1949, já virou Sofia, que era mais fácil para os brasileiros pronunciarem. Ela veio para o Brasil com o marido Stefan e com a filha Maria, depois da Segunda Guerra Mundial. Como era a filha mais velha da família, quando os alemães invadiram a Polônia, foi capturada e obrigaram-na a ir para a Alemanha trabalhar. Depois desse episódio, ela nunca mais viu os pais, irmãos, avós, tios, primos ou qualquer outro parente. Vários foram mortos pelos nazistas e russos, e os que sobreviveram, como ela, depois da guerra, foram buscar refúgio em outros países. A Bisa na Segunda Guerra. Aqui temos lembranças da Bisa Sofia quando morava na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi capturada e obrigada a ir para a Alemanha. E a partir desse episódio, nunca mais viu seus pais, irmãos e nenhum dos seus outros familiares. Foi na Alemanha que a Bisa Sofia conheceu o Biso Stefan. Ele também era polonês e estava lá como preso de guerra. Eles se casaram na própria Alemanha, onde tiveram a primeira filha, Maria. Com o fim da guerra e incentivo do governo brasileiro, o casal, juntamente com a filha Maria, imigrou para o Brasil e se estabeleceu em Ponta Grossa, no Paraná. O Biso dizia que escolheu o Brasil porque aqui não tinha guerras. O casal ainda teve a filha Wanda, vó de Sofia e Stefan no Brasil. Sofia não conheceu o Biso Stefan. Quando eles chegaram ao Brasil, fugindo dos horrores da guerra, ele conseguiu trabalho numa pedreira e morreu num acidente 5 anos depois, no dia 4 de agosto de 1954, enquanto colocava dinamite nas pedras.
O casamento da Bisa aconteceu na Alemanha e foi realizado num quartel onde estavam alojados. O Biso partiu com 29 anos, deixando a Bisa com 2 crianças pequenas, grávida do 3º filho e mal falando português. As dificuldades, no entanto, não comprometeram a alegria de viver da Bisa. Ela adora se arrumar, está sempre cheirosa, com as unhas pintadas, alegre e esbanjando otimismo. A Bisa faz palavras cruzadas todos os dias e adora jogar cartas com a Sofia. Com o final da guerra, o casal, juntamente com a filha Maria, nascida na Alemanha, imigraram para o Brasil e se estabeleceram em Ponta Grossa, no Paraná. Naquela manhã, as Sofias decidiram que iriam fazer o almoço da família. O prato era unânime entre todos da casa. Pirogue de batatinha com carne moída. O pirogue é um prato típico da Polônia. São pequenos pastéis cozidos. O recheio, no entanto, é uma adaptação bem brasileira que a família inteira gosta. A Bisa ditava os ingredientes, a Sofia os separava e vó Wanda é quem amassava, já que nenhuma das Sofias tinha força suficiente nas mãos. A mãe da Sofia abria a massa com o rolo. A Bisa pressionava a borda de um copo na massa para fazer o formato redondo. Colocava o recheio e fechava os pastéis. A pequena Sofia ia imitando no canto da mesa e entre um pirogue e outro comia um pouco do recheio. Sofia, não coma o recheio, porque pode faltar para os pirogues, alertou vó Wanda. A Bisa, no entanto, saiu em defesa. Pode comer sim. Como sei que ela gosta, já fiz recheio a mais. Ah, se você quiser aprender a fazer o pirogue da Bisa Sofia, é só acessar esse QR Code. Vó Wanda sorriu e balançou a cabeça, lembrando-se de que, quando era criança, a Bisa jamais permitia essa infração. Já as Sofias só trocavam piscadelas. O almoço foi um sucesso. Todos rasparam o prato e lamberam os beiços. Enquanto os adultos arrumavam a cozinha, a Sofia e a Bisa decidiram jogar cartas. O jogo naquele dia seria o 21. Entre as cartas da mão e da mesa, elas precisavam formar 21 pontos. Sofia começou a jogada, baixando a carta 3. Que, somada às cartas 8 e 10, que estavam na mesa, chegava aos 21 pontos. A Bisa baixou o 9 e ficou quieta. Sofia, como de costume, ergueu as sobrancelhas, começou a movimentar os dedos das mãos e disparou. Mas, Bisa, o seu 9, com o 10 e o 2 que estão na mesa, formam 21. É verdade, disse a Bisa distraída. Eu não tinha prestado atenção no 2. Ainda bem que você está esperta. No final do jogo, elas nem contaram as cartas para ver quem venceu. O que interessava para as duas era jogar. Nem bem guardaram o baralho e Sofia propôs brincarem de mímica. Tudo bem, Sofia, mas depois dessa brincadeira, preciso ir para casa descansar. A bisneta concordou, pois sabia que, apesar da boa disposição, a Bisa já tinha mais de 90 anos. Sofia, mais uma vez, começou a brincadeira. De 4 no chão, ela correu até a cozinha, ficou de joelhos ao lado da mesa, com a cara de pedichona.
Essa é muito fácil, disse a Bisa. Você está imitando o Birbi, pedindo comida enquanto a gente almoça. Sofia só concordou. É, Bisa, a senhora é muito boa nessa brincadeira. Birbi, o cachorrinho dos avós de Sofia. De repente, Sofia olhou para a Bisa e percebeu algo estranho. Ela se levantou do sofá bem devagarinho e colocou as mãos nas costas. Começou a se movimentar com dificuldade. Ela olhou para a Sofia e continuou com as mãos nas costas e arcada. A expressão do rosto da Bisa era de dificuldade. A bisneta imediatamente percebeu que havia algo de errado, porque apesar da idade, a Bisa se movimentava muito bem e logo começou a gritar, chamando todos da casa. Mãe, vó, pai, corram aqui! A Bisa está passando mal, insistia desesperada. Em poucos segundos, todos estavam reunidos ao redor da Bisa, tentando entender o que acontecia. Foi então que a Bisa endireitou as costas e caiu na gargalhada. Ué, eu estava imitando uma velhinha. Não acredito que a senhora nos trollou, disparou Sofia. Todos também começaram a rir e vó Wanda anunciou. Eu não falei que com duas Sofias juntas o dia prometia? A seguir, os depoimentos das duas Sofias. A atenção dela, a esperteza dela. Eu gosto porque é muito esperta, muito sabida. Bom, isso que sinto por ela. Sinto muito amor por essa menina. É uma traquina, mas é a idade dela. Ai, e eu gosto quem me gosta também, né? Fiquemos juntos assim, por causa dos baralhos também, né? E eu chamei ela vai, ela me chama e eu vamos jogando, né? Nós damos valor uma à outra, né? Pensam, ela me dá carinho também, eu vejo que ela, né? Sim, já convivência junto quase, né? Também, né? Se lembraram, dá nome meu, né? Porque um dia eu vou, né? E ela fica, ela vai crescendo. Ela é muito esperta, sabe conquistar, esperta. Ela é muito espertinha. A Bisa Sofia é muito legal e divertida. Eu gosto de jogar carta com ela e brincar. Ela faz o melhor pirogue do mundo. Ela é esperta e brincalhona, apesar de ter 95 anos. Ela é atenta a qualquer detalhe. É a melhor bisavó do mundo. Eu amo a minha Bisa. Sobre o selo editorial Memórias Afetivas. Memórias Afetivas é um selo editorial criado pela ABC Projetos Culturais com a proposta de incentivar a produção literária dirigida ao público infantil, inspirada a partir de memórias que permeiam nossa vida desde a infância e se tornaram referência na nossa história. Além de muitas vezes poder gerar identificação, a ideia é que o leitor também se sinta convidado a registrar suas próprias histórias, adentrando naturalmente no universo literário. Os leitores podem enviar suas histórias para a editora através do e-mail memoriasafetivas@abcprojetos.com.br. Um conselho editorial fará a seleção e as melhores histórias farão parte do e-book Memórias Afetivas. A produção do livro Coisas de Sofias.
Sofia é a minha filha e Sofia é também a avó do meu marido. A relação das duas me inspira e achei que poderia inspirar também outras pessoas. Elas dividem um mundo só delas, com conversas, conselhos e brincadeiras. Há um pacto de respeito mútuo e profundo entre gerações tão diferentes que me emociona. A gente observa no olhar espontâneo das duas a cumplicidade e o carinho. Desse modo, eu não poderia deixar de estrear na literatura infantil contando essa história. É um convite à reflexão, ao debate e ao entendimento sobre como é saudável estimular a relação das crianças com avós, bisavós e pessoas mais velhas de uma maneira geral. Nossos pequenos precisam da sabedoria e experiência presente em cada história de vida que eles contam. Também crescem e se desenvolvem quando estão ao lado deles, envolvidos num tipo de afeto que ninguém pode dar. Além disso, precisamos valorizar nossos idosos, numa sociedade ainda carente, e em compreender que muitos dos seus problemas contemporâneos poderiam facilmente ser solucionados se as demais pessoas tivessem tempo para ouvi-los.